Eu hoje vou falar sobre a questão indígena no nosso país, que hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, e ontem nós realizamos na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública sobre a situação dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Nós convidamos o subprocurador da República, doutor Luciano Maris, a presidente da Associação Brasileira de Antropologia, então pessoas estudiosas na questão e também representantes dos indígenas, que vivem na pele o que eles estão passando. Os 4 convidados traçaram um quadro mais do que preocupante sobre como o governo está tratando os direitos indígenas. O doutor Luciano Maris Maia, subprocurador-geral da República e coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, iniciou sua intervenção lembrando que, abre aspas, esses a quem chamamos de índios a si próprios se chamam por mais de 300 nomes distintos. É uma pluralidade de etnias, cada qual com uma construção cultural antropológica distinta, como o modo de ocupação territorial, o modo de organização social e de estabelecimento de suas relações humanas, como o próprio grupo e com outros grupos diferentes. Ele disse isso para chamar a atenção da forma que a gente não conhece o modo de ser e de viver dos indígenas. Por isso a gente propõe soluções que, às vezes, vão na contramão de tudo que é conhecido sobre os indígenas. Seguiu o procurador lembrando que estas diferenças ocorrem também em relação com a terra e na luta pela demarcação e proteção dos territórios indígenas. As terras indígenas no Brasil, quando demarcadas, passam a ser patrimônio da União para uso e fruição dos povos indígenas. A Constituição Federal prevê isto como uma forma de garantir que o Estado brasileiro seja de fato guardião desses territórios. A omissão do Estado, que coloca à míngua os recursos da Fundação Nacional do Índio e da Polícia Federal, resultam em situações de conflito, seja pela invasão de garimpeiros, madeireiros, poceiros das terras indígenas na região norte, seja pela falta de proteção que impeça o acesso de todo tipo de mazelas sociais nos territórios indígenas das regiões centro-oeste, sudeste e sul. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, ao tratar a questão indígena como algo monolítico, o governo federal desrespeita a diversidade e finge desconhecer a natureza dos conflitos para manter apoio político de sua base ruralista. Acabou de aprovar, diz que está em licitação uma estrada que é um conflito só no Mato Grosso e que vai passar beirando a reserva do Xingu e que certamente muitos conflitos vão nascer por lá. A pergunta que se faz é se a questão de conflito com os povos originários é exclusiva do Brasil. E no mundo, como isso é tratado? Vamos ver um pouco aqui. Poucos sabem que a população indígena dos Estados Unidos da América chega a 3 milhões de pessoas, sem contar os mestiços. No Canadá, a população indígena soma mais de 500 mil pessoas em 2.200 territórios indígenas. A América Latina tem cerca de 45 milhões de indígenas distribuídos em 826 comunidades, que representam 8,3% da população. Conforme dados do relatório Povos Indígenas na América Latina, Progressos da última década e desafio para garantir seus direitos, elaborado pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, e apresentado na primeira Conferência Mundial dos Povos Indígenas, que ocorreu em 22 de setembro de 2014. Se tratarmos do conjunto dos povos originários, no qual se inclui os indígenas, a situação mundial é de conflito com o dito processo civilizatório. Por ser uma questão mundial que exige a atenção de todos os países do mundo, em 9 de agosto de 1995, a Organização das Nações Unidas, atendendo à reivindicação dos representantes de povos indígenas de todo o mundo, criou o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Após o decreto que estabeleceu a data de 9 de agosto, foram constituídos grupos de trabalho para a elaboração de uma declaração da ONU sobre o tema. Em 29 de julho de 2006, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou o texto da declaração. Um ano depois, em 13 de setembro de 2007, a Assembleia Geral da ONU aprovou a declaração. E em setembro deste ano estaremos celebrando os 10 anos da Declaração Internacional dos Direitos Indígenas. Em todo o mundo, os países buscam adequar sua legislação e avançar no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, tendo como referência a Declaração Internacional da ONU. O Brasil não fez isso ainda. A presidenta da Associação Brasileira de Antropologia, antropóloga Lia Zanota, lembra que o ingresso de indígenas na educação superior e a consequente capacidade de falar de igual para igual no mundo dito civilizado cria novas condições de diálogos e exigência de respeito para com os povos indígenas, mas as oportunidades são poucas
ainda de estudo para a população indígena. No Brasil, infelizmente, a ação do governo ignora essa nova realidade e retroage no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. E aqui vem a parte mais séria. O atual governo, na contramão dos outros países do mundo, editou um parecer cujo objetivo é impedir a demarcação das terras indígenas. Isso foi ardilosamente construído a partir da tese de que haveria um marco temporal para se identificar e demarcar terras indígenas. O marco temporal seria a data da promulgação da Constituição Federal de 1988. E aí eu quero voltar à fala dos indígenas. Como a justa Constituição de 88, que foi... antes dela, nós vivemos a ditadura, e foi a ditadura militar que exterminou índios, expulsou da terra e exterminou muita gente. Tem um livro que acho que todo mundo deveria ler sobre essa questão de como foi o extermínio dos índios na ditadura militar, que chama-se Os Fuzis e as Flechas. Tem depoimento de pessoas que estiveram lá, que participaram desses atos, pessoas que estavam lá a serviço da ditadura, mas se propuseram a dar depoimentos sobre a questão indígena na ditadura. Esse livro é muito importante, nós lançamos ele aqui na Comissão de Direitos Humanos, eu não lembro agora o nome do jornalista que lançou, mas ele fez um trabalho de pesquisa intenso para poder lançar esse livro. Entrevistou muita gente que viveu naquela época, que atuou nas regiões das aldeias indígenas. E aí vem um marco temporal, 88. Por que não as outras? A Constituição de 34 já dava direito às terras aos índios, já dava posse da terra aos índios. E um indígena que estava lá, o Francisco José, ele disse: meu tataravô nasceu naquelas terras, meu bisavô também, meu avô, meu pai e eu com 52 anos. Como é que aquela terra não é nossa? Porque eles estão lá em conflito também com a questão da posse da terra. Senhor presidente, na prática, o atual governo federal está negando aos povos indígenas os direitos previstos na Constituição Federal e na Declaração Internacional dos Direitos dos Povos Indígenas e na Convenção 169 da OIT. Como disse, o representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, o indígena Eliseu Lopes, da etnia Guarani e Kaiowá, ele diz: no papel está tudo escrito. É a fala do índio. É uma vergonha que o governo não cumpra o que está escrito no papel. Quer dizer, tem coisas que estão no papel, mas não são cumpridas em relação aos direitos dos indígenas. E eles estão cobrando isso, estão preocupados com o julgamento que vai ter no dia 16 no Supremo Tribunal Federal. E aí eu conclamo aos senadores que a gente possa fazer uma ação de tentar sensibilizar lá no Supremo Tribunal Federal, argumentar sobre essa votação, que é exatamente essa história do marco temporal. A gente pergunta se será que, se estabelecer um marco temporal para o latifúndio, será que gostariam que fosse apresentado um marco temporal do latifúndio, né? Se tem um marco temporal das terras indígenas, vamos fazer um marco temporal do latifúndio, vamos ver como é que vai ser a reação, né? Então, senhor presidente, a celebração desse Dia Internacional dos Povos Indígenas será, como já foi o Dia do Índio, um dia de denúncia contra o retrocesso do atual governo. Não haverá, como não houve no Dia do Índio, nenhum anúncio de melhoria para os povos indígenas do Brasil ou do reconhecimento dos seus direitos. Não será homologado nenhuma demarcação e, ao invés de garantir o direito à terra dos índios, irá veladamente apoiar as chacinas de conflitos que acontecem nas aldeias através dos jagunços e nos acampamentos. Que os povos indígenas do Brasil e do mundo sigam no caminho de preservar sua cultura e garantir sustentabilidade ambiental do nosso planeta. Que o Dia Internacional dos Povos Indígenas sirva para mostrar que em nenhum país do mundo eles estão sós e serão os grandes responsáveis pelo surgir de uma nova era onde o ser humano e a natureza consigam conviver em harmonia. Eu quero concluir dizendo, se o governo tivesse sensibilidade nessa questão, demarcaria essas terras, e aí tem também culpa de governo anterior, não estou dizendo que é só agora, porque se tem alguém que preserva, se o Brasil está bem na fita ainda na questão do meio ambiente, os índios são os grandes responsáveis, porque se tem alguém que preserva, são os indígenas, né? Porque eles só tiram da terra aquilo que eles precisam, né? Eles não usam para exploração. Então, eu acho que a gente precisa se sensibilizar mais. Infelizmente, a audiência pública, se as pessoas se dedicasse a ir passar pelo menos meia hora na hora da audiência pública para ouvir o que aquele pessoal tem a dizer, porque não é só a gente não chamou só indígenas, nós chamamos
subprocurador da República, que foi lá e se coloca totalmente contra esse marco temporal, né? Uma antropóloga que é estudiosa da questão indígena há muitos anos, mas não vão. Então, o Brasil não tem conhecimento do problema que vivem os índios, assim como os quilombolas. Amanhã tem audiência sobre os quilombolas também, né? Lá na CDH, a partir das 10 horas. Né? Porque a gente se sensibiliza com muita coisa, e o senhor ainda agora estava falando da violência, era o senhor que estava falando, né, da violência, né, que campeia, mas a gente se preocupa, tudo bem, é preocupante a situação da Venezuela, principalmente as mortes das pessoas, mas agora mesmo, na Bahia, uma semana, 8 quilombolas foram mortos, independente do que eles possam ter feito. Isso é impossível de se aceitar isso, né? E ninguém fala, não vi um discurso aqui de coloniza, né? Aliás, vi de algumas pessoas, quem mora lá, quem é da Comissão de Direitos Humanos, o que aconteceu em Colniza, a chacina, o que aconteceu no Pará, onde 10 pessoas foram mortas e ainda disseram que foi legítima defesa, que foram recebidas balas, e todo mundo morto pelas costas. Como é que é isso? Né? Então, a gente precisa prestar mais atenção a essas coisas, né? Porque não dá só para falar em direitos humanos no discurso, né? Tem que realmente demonstrar que se preocupa com direitos humanos. E aí eu faço a conclamação que é preciso que os partidos indiquem seus membros para a Comissão de Direitos Humanos, que até hoje tem partido que não indicou nenhum membro, né? E a gente já está no segundo semestre do ano. Então, significa que a gente vai compreender que esses partidos, a pauta de direitos humanos não diz respeito a esses partidos. Então, é preciso que a gente, Senadora Regina, pense melhor nessa história de como está a situação da violência no Brasil. Senadora Regina, só um... Não. O PMDB tem vaga na Tem vaga, sim. Tem? Tem. Então, como eu já fiz parte da outra legislatura... Será muito bem-vindo, vai ajudar bastante nas nossas discussões, com certeza. Vou pedir para... que dia é a sessão mesmo da comissão? Quarta-feira, infelizmente está tudo concentrado. Agora a gente botou para as 11 horas, que é a hora que as outras já têm distensionado um pouco. Mas é tudo na quarta-feira, as comissões é outra questão séria. A gente tem terça, quarta e quinta, mas as comissões se concentram na quarta. Aí nós estamos com muitos projetos terminativos sem poder votar, porque não dá quórum, né? Terminativo é quórum qualificado. Mas o senhor será muito bem-vindo e vê se os seus outros companheiros também indicam o nome, porque tem 4 vagas, parece, o PMDB lá. Realmente, senadora Regina, a reunião na quarta-feira é um problema sério. Mas isso, evidentemente, que não impede de se fazer um esforço para fazer frente a essa necessidade e dar vazão aos projetos que Vossa Excelência tem e que são extremamente importantes. Eu vou pedir para o meu líder, já vou aproveitar aqui em plenário, o senador Raimundo Lira, que possa me designar membro da comissão, que eu acho que essa comissão é uma comissão que nós, muitas vezes, não estamos dando a importância que ela verdadeiramente merece, que ela é muito importante para o Senado Federal. Eu gosto sempre de dizer que é a comissão que dá visibilidade aos invisíveis e voz aos que não têm voz. Então, é importante ouvir a voz dessas pessoas. Acho que tem uma audiência pública, não custa nada ir lá para saber o que esse pessoal está querendo mesmo. Né? Às vezes é tão pouco, dava para viabilizar. Eu recebi indígenas que disseram: homem branco levou tanta coisa ruim para a aldeia, doença, cachaça, cigarro. Por que homem branco não leva coisa boa? Energia, por exemplo. Mas índio não quer energia de poste, índio quer energia solar. Eu acho que se juntasse todo mundo, dava para resolver a questão deles. Tem 1 hora de energia por dia lá, naquele motor a diesel. Dava para resolver a questão da energia solar, que só o que tem neste país é sol. Então, se a gente escutar mais a voz dos indígenas, a gente vai aprender tanta coisa. Eu já aprendi muito com eles. Muito obrigada.